E tome mais 3 capítulos de Dustland em sequência, meu irmão. Eu tava pensando em fazer só esses 2, mas esperei sair mais um pra ver qual é. E vou te falar, é o momento perfeito. Já que o último capítulo desse vídeo aqui acaba de uma maneira interessante, é? Faz o seguinte, antes de tudo, deixa o like, se inscreve e bora pra mais um vídeo de Dustland! Tem algo que eu aprendi desde que entrei na escola média Sarosuberi. Aparentemente caras como nós são conhecidos como centopeias. Eu acho que só as garotas usavam esse termo a princípio, mas se espalhou. Sabe essas centopeias caseiras, certo? Aquele tipo que acaba esmagada por uma sandália sempre que são encontradas, porque ninguém gosta delas. É, esses caras. Puta apelido, né não? O ponto é, nós centopeias passamos uma energia forte. Pra onde a gente fosse, dava pra saber que meninos e meninas estavam cochichando sobre a gente. E poderíamos ver então o corredor da escola, com alunos se afastando pros cantos e uma menina ainda dizia que a Hibari era bonitinho. Mas nenhuma centopeia se destacava mais que Sanzo. E nessa página, rapaziada, tem essa muralha de texto do Sanzo sendo cozinhado pela turma dele, moleque. Pô, que é isso, irmão? Um monte de boato ruim sobre ele e tudo mais. Pô, sacanagem, cara. Ah, ele acordou e tá olhando pra cá. Espera, ele tá vindo. E no corredor da Sarosuberi, Ei, Toto, toma. Matsuki, secundarista da escola média Sarosuberi. Toto e Tama do complexo Hashimoto também vieram pra Sarosuberi. Quanto tempo, hein? E Tama o cumprimentava. Aquele moleque do Kobayashi Sanzo tá construindo uma reputação em tanto, hein? Ele é daqueles mané do condomínio assombrado, ainda não vi eles. Avisa lá que se ele não andar na linha, o tempo vai fechar pro lado dele. E ele iria embora após Tama concordar. Ei, Matsuki! Se tu quer entregar uma mensagem pra Sanzo, vai você. Porque precisa da gente. Como é que é? Tu ouviu? Tua boca cresceu demais da última vez que te vi, né? Em vários sentidos. Sou até mais alto que tu. E ele, sem dizer uma palavra, dava as costas e iria caminhando. Que nem tu. Vamos ter problemas. Foda-se. Tô farto de me curvar pra esse cara. A gente conhece alguém 100 vezes mais forte que ele que anda nesses corredores. Certo, Tama? E ele se lembrava da grande sombra de Sanzo. Qual foi? Conhecemos 2, eu diria. Toto perguntava quem era. Isso é porque ele não viu Hibari lutar naquele dia já. Benny e eu estamos na classe 1-1. Sanzo e Tsuneki estão na classe 1-2. E Toto e Tama estão na classe 1-3. Eles também são centopeias, aliás. Depois de 2 semanas sendo encarados, as coisas finalmente se aliviaram, mas então eles apareceram. Porra, não sei o que eu fiz pra merecer isso. Não basta estar na mesma sala, eu ainda tenho que sentar perto de tu. E Tsuneki desviava daquele soco. E com os dois dando uma resenhada, ouviam. E os demais alunos viam caras do 2º ano abrindo a porta da sala. Quem não precisa estar aqui, vaza! E assim os demais saíam. E um dos principais do 2º entrava. Furuichi! Secundarista da escola média Sarosuberi. O cara na frente se chama Matsuki. Ele tem uma história com Toto e Tama. Aquele de cabelo castanho atrás dele é Furuichi. Dizem que ele sempre carrega um estilete com ele, então toma cuidado. E um deles separava as carteiras. Ah, memórias! Essa era minha sala até uns meses atrás. Mas agora, você deve ser Kobayashi Sanzo. Não, senhor! Meu nome é Bata Tsuneki. Eu ainda tenho um trauma de quando eu caguei nas Carça na volta no passeio da escola 2ª série. Do nada, mané. E ele se levantava. Eu sou Kobayashi Sanzo sim. E o que você e esse teu cabelinho querem de mim? E no quadro ao lado, a gente poderia ver que ele estava menosprezando o Sanzo e... Os demais na porta se espantavam.
cogitando chamar o professor, mas Cala a boca! Não se mexe! Isso foi um peteleco! Furuichi cambaleava por toda a sala de aula, batendo as costas no quadro, e Sanzo andava na sua direção, segurando pelo blazer. Volte quando quiser, senhor. Eu vou estar aqui, esperando. E o pegando agora pelo cinto. Ah! Espera! Mano! Para! A gente tá no terceiro andar! Até centopeias querem viver suas vidas ao máximo. Aliás, antes de ir pro próximo capítulo, eu fico meio pá que esses dois manos, né? O Matsuki e o Furuichi não tem nome próprio, eles só se chamam Matsuki e Furuichi e valeu. Isso indica que eles não vão ser importantes no futuro, já que assim a gente sempre vê que o Takahashi, né, o criador do mangá, introduz personagens potencialmente importantes com nome e sobrenome já pra ficar na nossa memória, né? Ah, e essa parada aí das centopeias, eu achei maneiro, cara. Em Cross tem os irmãos Geji, que é assim que essas centopeias aí são chamadas no Japão. E logo antes do capítulo lançar, eles revelaram o título e mais nada. E tinha umas teorias de que talvez poderia ser relacionado a esses caras e tal, mas quando saiu, não era nada. Vamos em frente. O capítulo 6 de Dustland começa com mais um daqueles monólogos de Hibari. Sanzo nos disse que... No fundamental, nossa sala era no primeiro andar, então acostumei. Juro por Deus, eu esqueci que era no terceiro agora. E eu ainda não sei se isso é verdade. Furuichi bateu nos galhos no caminho e eles amorteceram a queda. Então, apesar de ter sido defenestrado por uma janela 3 andares acima, ele saiu com os hematomas no braço direito. Graças a Deus, né? Mas só tinha um problema. A história se espalhou como fogo e cada moleque ruim na cidade soube. E como ela foi recontada, a história acabou mudando. E nessa página aí a gente poderia ver várias versões. Uma sobre Sanzo tá gargalhando enquanto fez isso, outra do moleque ter ficado tetraplégico, e outra com ele tendo batido as botas. Óbvio que é tudo hipérbole, mas... pro melhor ou pior, o nome Kobayashi Sanzo criou vida, além da imaginação mais frutífera de qualquer um. Aliás, a linha mais comum em toda versão da história era que Sanzo era descrito como alguém horripilante. E é verdade mesmo, pô, o moleque é feio pra caralho. E agora, na sala 1-3... Ei, Pink! Pra um colega oficial, a gente mal te vê. E era basicamente o Totoitama querendo saber por onde esse moleque beiçudo tava andando. E ele só dizia que tava ocupado. Conheça Ichinomi Yakioto, também conhecido como Pink. Ele mora na versão do Parque Branco, que é no distrito Yugao, o mesmo do complexo Hashimoto. Ele é o delinquente-chefe do local. É conhecido como Pink and Killers. Ichinomi Yakioto, calouro da escola média Sarusuberi, vulgo Pink. E ele caminhava para um local mais privado, para conversar com Totoitama, mais especificamente no banheiro masculino. Furuichi é próximo daquele tal Nakagami. Ele é o brabo, ele não vai ignorar que Sanzo arremessou o amigo dele numa janela do terceiro andar. Então os secundaristas vão vir atrás de nós cedo ou tarde. Pink, de que lado você vai estar quando isso acontecer? E podíamos ver os três de pé ali. E... não do lado dos secundaristas, com certeza. E com isso sendo dito, o inferno vai congelar antes de eu me unir a Sanzo. Ele me nocauteou quando eu tinha 6. E de novo quando eu tinha 9. E mais uma quando eu tinha 12. O moleque ainda era perguntado no motivo e não tinha nenhum. E Toto se lembrava daquele episódio, que inclusive tá aí no card se você não viu. Tama dizia que Sanzo é tão burro que ele deve achar que vai dar conta de todo o segundo ano só com os caras do prédio dele. Mas independentemente de sua força, eles seriam destruídos. Mas então Toto dizia que Pink e sua tropa e os amigos do complexo Hashimoto com eles, haveria uma chance. E o coração de Pink batia. Se derrubarmos os secundaristas, vai ser histórico pra Saru. E o coração de Pink batia. Você e nós somos centopeias rebeldes e reclusos. Não ouvimos nada e ninguém acerta o som dos nossos corações. Não é, Pink?
E o coração de Pink batia! Tudo isso aconteceu pelas nossas costas, mas assim como Toto previu, os secundaristas se mexeram e um dia chuvoso, eles nos chamaram pro ginásio. E víamos Hibari, Sanzo, Benny e Tsuneki caminhando juntos, passando por uma área que pegavam chuva, e entrando no ginásio, abriam a porta. E diversos alunos do segundo ano estavam à sua espera lá dentro. E Hibari notava: esse é o amigo de Furuichi, Nakagami Toshiki. Nakagami Toshiki! Secundarista da escola Sarusuberi. Furuichi e Matsuki. Mais outros 14. São 17 deles. Se a gente tivesse duplo sua espada de bambu com nós. Na moral. Essa é uma bela recepção que vocês arrumaram pra nós. Que honra. Vocês deviam ter mantido a cabeça baixa. Ei, eu reconheço essas mastigadas de qualquer lugar. Cara, não tenho certeza se já vi alguém passar uma vibe de perdedor tão forte igual você. E o moleque ficava puto. E assim os demais começavam a cercar eles. E podíamos ver de uma vista de cima, com os 4 tendo seus inimigos em volta. Que prazer ter vindo pra escola Saru. Vamos mandar ver. Hora de mostrar que não é pra mexer com a gente. Eu vou pisar em cada um de vocês. Hibari, Tsuneki, Benny, Sanzo, além de Matsuki, Furuichi e Nakagami, reagiam à porta do ginásio sendo aberta. E... era Toto, Tama e Pink, além de diversos outros alunos do primeiro ano. Toto, Tama! E aí, Pink? Bom te ver. Cala a boca! Não fala comigo. Nakagami, é assim que as coisas são na Saru? Que decepção. Matsuki e Furuichi tinham reações distintas, e Nakagami ficava calado. E... nasceram um ano antes da gente! Não fazem de vocês merda nenhuma! como eu disse, nós ouvimos nossos próprios corações. Tá aí algo que é regra pra todo delinquente. Eles vão criar um lugar pra relaxar em algum canto da escola. E pros calouros da Saru, esse lugar era historicamente um canto do terraço no prédio leste. Nakagami e seus amigos provavelmente ficavam aqui ano passado, mas agora, esse é nosso ponto. E Benny chegava feliz em meio aos demais, mostrando o celular. Ixi, vamos falar disso aí depois. Eles davam os parabéns, mesmo com o modelo sendo de 2 anos atrás. Pô, tá ótimo, né? Agora que as únicas pessoas que não têm smartphone são... Era Tama e Sanzo, e ele ficava meio cabisbaixo. Só espera, esses idiotas. Logo logo eu vou arrumar um smartphone que é maior que de todos vocês. Sei, o nome disso é tablet. Tu é burro. Cala a boca. Desde quando lutamos contra o segundo ano naquele dia chuvoso, a gente tem andado com Toto e Tama. Foi graças a eles que viemos tranquilos desde então. Ah, e Pink também, mas Pink não é o tipo de cara que anda por lugares assim. Mas eu tô convencido que podemos contar com ele se nos metermos em problemas de novo. E agora, no flashback naquele dia de chuva no ginásio, Pink derrubava um daqueles caras e Toto chutava outro no rosto. Tama não ficava pra trás ao socar um deles. Podíamos ver Tsuneki saltando pra atacar. E Benny também. Ei, é você que tem deixado chiclete por toda a escola. E se eu tiver, vai fazer o que a respeito? Eu pisei uma merda dessa ontem. Demorei um tempão pra tirar. Vai mesmo chorar por causa disso, moleque? Não sou moleque nenhum. E Matsuki errava! O Hibari o acertando com um soco rápido no rosto. Mas era apenas pra algo maior. De repente, Tama chamava por Toto, apontando numa direção. E com ele olhando, Toto, juntamente de Pink, se impressionavam. E o aluno tentava atacar. E... ele tá voando! É claro, só tinha uma forma disso acabar.
Nós vencemos a batalha, mas por causa da presença de outro secundarista forte chamado Nido. A gente tinha certeza que o conflito ainda não tinha acabado, mas pelo visto, Nido nunca retaliou. Aparentemente, os senhores interviram e mandaram os secundaristas deixarem quieto. Isso significa que eles aceitaram nós, centopeias. E agora nossos superiores vão nos deixar em paz, a não ser que algo verdadeiramente insano ocorra. Essa é a liberdade que nós conquistamos. E depois de um verão infernal, o outono chegou e Sanzo e Tama finalmente conquistaram seus smartphones. Mas Sanzo estava tão animado que ele deixou cair na água. Ela vai me matar. Aparentemente, a mãe dele deu o maior chute machado da história nele. E claro, sem celular por um bom tempo, obviamente. A única pessoa que Sanzo não tem poder nenhum contra sua própria mãe. Kobayashi Tsuruta. E então, uma voz que não ouço há muito tempo me chamou. Ei, Hibari! E aí? E era o Gotin, lembra daquele moleque do boxe no vídeo passado? E ele e Hibari andavam juntos na rua enquanto conversavam. E... Cara, eu não te vejo faz um tempão. Engraçado que tu pode ficar um bom tempo sem ver alguém que mora no mesmo prédio e estuda na mesma escola. A verdade é que eu sou o vice-capitão do clube de tênis de mesa da escola Saru agora. E eu saio de casa cedinho pra praticar. Eu também chego tarde por causa do treino. E Hibari se impressionava com um Gotin dizendo que largou a vida de delinquente, que não era igual eles. Hã? Delinquente? Mano, nós não é delinquente não. Não são? Não. Então, do que tu queria falar? É sobre Sentaro. E com Hibari perguntando, Gotin dizia que queria ajudar ele, mas precisava da ajuda dos demais pra isso. E Hibari recebia as notícias. Sentaro se transferiu da Saru para uma escola melhor no passado. Ele se mudou do condomínio também. Não vejo ele desde então. Gotin me disse que uns ginasiais arrombados arrumaram uma desculpa para brigar com ele. E agora estão usando isso para o extorquir. Eles são de uma escola chamada Yabashi do Oeste, que eu nunca ouvi falar. Lá no noroeste de Toaru. A gente não mora mais no mesmo prédio, ou sequer vai para a mesma escola. Mas... ele é o único verdadeiro amigo de infância que eu tive. Não precisa dizer mais nada. Deixa com a gente. E chegamos a mais um fim de uma sequência de vídeos da Dustland, eu provavelmente vou fazer um vídeo separado comentando o que pode vir por aí, fazer umas perguntas e também dar uma resenhada básica acerca desses 3 capítulos aqui, já que esse vídeo aqui provavelmente já tá quilométrico e eu quero postar mais um vídeo essa sexta. Então deixa o likeão, se já não deixou, manda pra algum amigo teu aí e comenta pra engajar legal. E se quiser, segue o pai lá na rede vizinha. Valeu!